Boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Rock Night, conversas aleatórias. Hoje para falar sobre feminino. Não é feminismo, é feminino. O feminismo está dentro do feminino. Estamos hoje com Nath Canever, Nádia Jacobi, Fer Sequeira, Dreyson Queiroz, Timóteo Farias e, claro, os queridos Fernando. Olha de onde tira Fernando. Cristiano Franco e Felipe Guedes. Gente, é o Covid isso, tá meio sequelada, mas vamos lá. Agora a Fer vai ler pra gente um pedacinho de uma matéria que saiu na ZH. Isso, no dia 6 de março agora. Não é uma homenagem. O Dia da Mulher não é uma homenagem. 8 de março não é uma data comercial, é política. É uma provocação, um chamamento à luta por equidade de gêneros e por direitos. Os avanços das últimas décadas são inegáveis, mas não são suficientes. Celebramos nossas conquistas, porém, queremos respeito e ações objetivas para mudar o presente e, assim, construir um futuro mais justo. Esse é um texto da Liana Bazanella, ela é presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, né, da ARP, e ficou bem legal. E esse é o primeiro parágrafo, e acho que é um start, né, para a nossa conversa. Isso, um start para a nossa conversa, para a gente falar nessa semana que temos dia 8, Dia da Mulher, e como bem diz o texto, não é uma data comemorativa, não é uma data política, e a gente veio conversar sobre isso, e nada mais justo do que falar sobre feminino, que engloba o feminismo, que engloba o masculino, e também a questão de diversidade, né? Posso começar já comentando, gente? Quando se fala sobre diversidade, se referindo às mulheres, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, gente. Porque, assim, diversidade, precisamos de mais diversidade nas empresas e tal. A mulher é diversidade, assim, não sei se eu vou saber me explicar agora. Na verdade, pode pausar. Deixa eu comentar isso que tu está falando, Fer. Eu acho que tu quer dizer diversidade pela mulher ser como se fosse considerada algo diferente, né? Diferente dos padrões, que eu não gosto muito de falar essa palavra, porque padrão, não existe padrão, né? Mas eu acho que tu está querendo tocar nesse assunto, porque a mulher não é uma diversidade, mulheres são... Na verdade, não humanos, é... né? E não é nem só, não é diversidade, bem diversidade, eu acho que é minoria que me incomoda. Eu me atrapalhei no meu raciocínio aqui, mas assim, quando fala em minoria, assim, nós somos mais do que os homens, gente, sabe? Nós somos 52%, né, da população. E é bom tu trazer essa questão do mais como um percentual, como um número, e não mais como superior, né? Porque a gente falar mais, as pessoas podem entender de que é um mais de estamos acima de. E não, a gente está querendo trazer que somos em número maior que os homens. Isso. Apenas em quantidade, né? Mas eu acho que nesse sentido de minorias e de diversidade, entra um pouco essa questão, tanto do que tu trouxe quanto do que a Nath trouxe, que é no sentido de a gente não estava no mercado de trabalho até pouquíssimo tempo, então ainda somos consideradas minorias nesse mercado, no mercado de trabalho ainda somos minoria, e ainda somos consideradas diversas. Por quê? Dentro de diversidade, a gente não entra só com uma questão de gênero, né, de sou mulher, e sim com uma questão de quem são as mulheres que estão mais no mercado? São as mulheres brancas. Elas têm uma abrangência maior dentre as mulheres, sendo que a gente sabe que a maioria não é branca, a maioria está entre pardos e negros, negras, né? Então somos sim, ou melhor, devemos sim ter uma maior diversidade feminina e uma maior
amplitude dentro desse mercado, né? Coisa que a gente não tem hoje, porque a gente enxerga até poucos negros, tanto homens quanto mulheres, eles estão em pouquíssimo número dentro até do nosso convívio, né? Dentro da nossa bolha. E a gente está aqui conversando hoje sobre uma coisa que não necessariamente está na pauta de muitas pessoas, ou muitas pessoas conhecem sobre isso. Eu gostei quando a Fernanda trouxe aparentemente um equívoco, né? Mas eu acho que faz muito sentido quando a gente fala de diversidade, porque quando se trata de pauta, de uma discussão de uma pauta, por exemplo, Dia da Mulher, aí traz junto o tema da diversidade. E por que não traz junto o tema quando discute o homem, por exemplo, que é uma coisa que pouco se discute, inclusive? Talvez seja pela mesma coisa que a Mini está falando, né? Do racismo, das minorias, de ter poucas também de gênero, cis, blá, blá. Esse é o padrão. E eu acho que se vem buscando nos últimos anos, pelo menos nos últimos anos, isso tem se aflorado cada vez mais, é isso, de entender que não existe esse normal, que a gente não pode considerar normal um certo tipo de cor, um certo tipo de gente nas organizações, nas empresas, né, e na definição, principalmente das políticas relacionadas a essa normalidade. E aí poderíamos trazer a pauta do capacitismo também, da questão dos deficientes, enfim, o que é normal para a gente, né? A Mini trouxe a lógica dessa coisa da bolha, da onde a gente circula, que a gente enxerga poucas outras pessoas diferentes da gente. Mas existe um mundo de diferentes, todos somos diferentes, e eu acho que é isso que tem que estar em pauta. Mas, trazendo para a coisa do feminino, dia 8, Dia Internacional da Mulher, não é um dia de comemoração, é um dia político, né? E isso sempre me incomodou nas organizações, aquela coisa, uma rosinha, uma florzinha, e aquelas homenagens assim bregas. Porque ainda, além de trazerem como uma data comemorativa, eles ainda trazem uma questão de uma padronização de que toda mulher gosta de ganhar uma rosa, toda mulher gosta de ganhar um dia no salão de beleza, sendo que não é isso a questão, não é o salão de beleza, não é a rosa, não é o chocolate, porque não é uma comemoração. Seria muito mais digno uma empresa trazer, olha, a partir desse dia 8, todas as mulheres e homens que estão no mesmo cargo vão ganhar o mesmo salário, beleza. Isso sim é uma diferença. Ou a partir de hoje a gente vai trazer uma maior diversidade para o time, ou a gente vai dar uma melhor capacitação para as pessoas, e não trazer isso como uma data comemorativa, né? Porque, uhul, feliz Dia das Mulheres, somos incríveis. Sim, nós somos incríveis. Mas não é essa a questão, porque não é uma comemoração, é uma questão política mesmo de estarmos dentro de um espaço onde normalmente nós não somos aceitos. E que não temos voz, né, Mini? Essa que é a questão. Acho que é um dia que é importante, mas que tem que ser fortificado ao longo de todos os anos, né? É só mais um momento que a gente tem vontade de falar e que a gente não quer ser mais submissa, a gente não quer ser mais controlada, né? Então, acho que vai além de um dia especial, entre aspas, porque é um dia que a gente quer falar, é um dia que a gente quer se expressar e é um dia que a gente quer mostrar o que a gente quer, que é o que a gente está lutando todos os dias, né? Eu acho que é importante. Eu vou ser bem sincera que eu preferia que não tivesse. Eu vou ser muito feliz o dia que a gente não comemore, entre aspas, o Dia da Mulher. Que não quer dizer que a gente está dia. numa situação... Oi? Que não precise desse dia mais, né? Mas eu sou bem otimista, assim, sabe? Eu tenho notado, eu acho que essas manifestações em prol da mulher, eu acho que elas estão aumentando bastante, e eu acho que sim, eu acho que a gente precisa de dia, e por que não, a semana inteira, o mês inteiro, sabe? Comemorando e falando sobre isso, sobre a importância da mulher, ocupando os espaços, e aí, quando eu disse que eu era otimista, eu estava vendo uma notícia, diz que em 2020 aumentou 20% os cargos de liderança nas empresas. Então, eu acho que está acontecendo, claro que muito devagar,
em pensar, né, que em 77, olha só, 1977, ontem, as mulheres ganharam direito ao divórcio. Tipo, 77 é muito recente. E eu vou Então, trazer uma notícia completando isso que tu tá trazendo, Fer, mas a Natura, esse ano, ela entrou como a maior empresa que tem o maior número de mulheres em cargo de liderança, né? São 52% de mulheres em cargo de liderança. Então, isso aí, para a gente, é uma grande vitória. Isso sim deve ser comemorado, né? Quantas empresas mais não vão? Então a gente vê empresas tecnológicas também trazendo isso. SAP é uma que se preocupa bastante com isso, Oracle também. Inclusive eles têm, eles brigam por essa posição, né? De qual é a empresa de tecnologia que tem maior número de mulheres em cargos de liderança. E isso é uma das coisas que a gente tem que trazer ainda como uma necessidade. Mas eu acho que está vindo, eu acho que está sendo uma tendência, né? Essa valorização, e para as empresas isso é muito bom também, né? Elas são mais bem-vistas, é a mesma coisa com a sustentabilidade, né? Tanto sustentabilidade quanto diversidade, elas estão precisando, né, mostrar para os seus consumidores que sim, que elas fazem algo pelas mulheres, pelas pessoas, pelo meio ambiente. Então, eu estou bem otimista, assim, eu acho que as coisas estão mudando uma velocidade boa, assim. Não sei Mas eu acho que é Eu acho mais que a que Nádia isso, né? ia falar, Eu acho né? que é mais, eu acho que é mais que isso, né, Fernanda? Acho que não é só porque é legal, legalzice e tudo mais, né? Mas depois eu falo mais sobre isso. Vai É que lá, Nádia. algumas, só para concluir, assim, algumas Depois a empresas Nádia. é de verdade. Agora, outras vão na onda, né? Ai, nós precisamos. E daqui a pouco incorporam também esse pensamento, né? Então, mesmo que seja fake, desde que façam, contratem as mulheres, cuidem do meio ambiente, É enfim. porque é trend, né? Trend aí elas querem estar no top, então elas Isso. vêm, mas isso acaba trazendo uma cultura, né? Mesmo elas querendo estar no top. Agora, Nádia, O que eu ia falar lá atrás é que o que é um dia para pelo menos a gente lutar para não ser estereotipada, né? Para não ser a classe, digamos, o gênero que se preocupa somente com a beleza, com as flores, com os corações, enfim. Mas a questão para mim é uma questão que a gente talvez devesse lutar mais ampla ainda do que isso, que é não sermos reconhecidos por gênero, e sim pelas nossas capacidades, né? Eu tenho filhos adultos já, mas quando eles estavam adolescentes, virando adultos, muitas vezes a gente ouviu falar de amigos, porque é uma geração nova, uma geração aberta e que já não quer ser reconhecida por gênero. Tomara que eles consigam não enfrentar esse tipo de discussão que a gente tem que estar tendo há 120 anos, mais ou menos, desde que começou a luta pelo voto lá na Inglaterra, né? E que tem lugares que faz 30 ou 20 que as mulheres têm o direito a votar. Então, assim, é uma coisa muito lenta isso, se a gente levar em conta o que a mulher tem que fazer para ser considerada igual. E também, por outro lado, nós não somos iguais em relação à força física, né? Nós somos diferentes. Só que para ser líder hoje não precisa de força física, precisa de inteligência, né? Precisa estar articulado, precisa de estratégia, precisa ter, enfim, precisa estudar, precisa ter direito, acesso ao estudo, né? Então, para mim, são muitas coisas, mas a questão maior que a gente tem que abranger, eu acho que é a questão de gênero, que daí vai abranger muitas outras coisas, não só o fato de ser minorias ou não, né? Não é minoria, é todo mundo, é uma questão de gênero. Era isso mais ou menos que eu quis dizer. E eu quis dizer aí, quando o pessoal começou a falar da parte de trabalho, né? Eu sempre fui privilegiada, eu trabalhei sempre com meus amigos, e eu sempre fui valorizada, e eu tive cargos de chefia, montei departamentos, mas eu tive 2 filhos junto com os meus amigos, que também tiveram seus filhos. E quando eu voltei 4 meses depois,
Eu tive perdas, não financeiras, mas até um pouco financeiras, mas tu perde espaços. Como lidar com isso, né? Eu, num ambiente muito bom para mim, muito agradável, muito receptivo, sofri algumas consequências, porque é inerente ao trabalho, né? A questão do trabalho. Então, assim, nunca vai ser perfeito. Nós temos que achar esse equilíbrio, me parece. Talvez, como uma questão geral, né, de gênero, talvez a gente consiga resolver melhor. E eu vejo mulheres altas executivas, muito performáticas, muito sensacionais, que tiram licenças maternidade de 1 mês. E eu acho isso horrível para elas, porque para elas, como mulher, isso não é bom também, né? Eu fico pensando, ai meu Deus, eu não queria perder meu espaço porque eu fiquei 4 meses fora, mas eu também não quero que essa mulher fique só 1 mês junto com o filho dela. Que confusão, gente, que a gente tem que... Quantas escolhas a gente tem que fazer, né? Não Eu sei. acho que não só isso, né, Nádia? Porque tem essa questão da maternidade, mas a gente também vê uma questão de um outro estereótipo de algumas mulheres que hoje estão em cargo de lideranças são porque tiveram atitudes masculinas para estarem ali. Infelizmente, né? Exatamente. Então, é a gente não precisar ter uma atitude masculina de ter que falar grosso, de ter que falar palavrão, de ter que bater na mesa. Não, não é isso. É a gente conseguir ser quem a gente é pelo que a gente tem a oferecer. Então, é pelas nossas qualidades, é pelas nossas habilidades e estar ali por causa daquilo. E não porque teve que ter uma postura completamente diferente da que tu é, para estar num lugar, ocupar um lugar. Então, é trazer também essa questão, né, fora essa questão da maternidade, porque a gente também tem uma situação gigantesca com mulher que não é só esse medo, né, de querer estar com o filho e perder alguma coisa no trabalho, mas perder o trabalho. Então, são muitas as mulheres que voltam da maternidade, ficam no prazo de 1 ano e são mandadas embora. E aí, como que isso faz? A mulher, ela já sai com esse medo. Eu vou voltar com o trabalho ou não? Não, desculpa, ela já entra com esse medo na empresa, né? Porque é uma das perguntas que tu tem que responder para o RH, né? Se tu pretende ser mãe, isso acontece ainda até hoje. Então, tem empresas melhores hoje, empresas maiores, empresas também mais conscientes, que reconhecem o papel da mulher no trabalho e que estão realmente mudando um pouco essa realidade. Mas, infelizmente, a grande maioria ainda é assim, né? Mas entra num ponto bem interessante aí que a gente falou lá no início, lá, eu estou anotando algumas coisas aqui e fiz o meu dever de casa, que nem o Cris falou. Eu venho estudando sobre os círculos sagrados já há alguns meses já, e os arquétipos femininos entram muito nessa conversa, assim. Se a gente não cria ambientes femininos aonde o lado feminino é o lado gentil, o lado de cuidar das pessoas, o olhar para o outro, né? O acolhimento, né? Empresas mais amorosas, né? Ou até mais espiritualizadas, que é todo esse arquétipo feminino. A gente ainda mantém ambientes de empresas, por mais que tenham lideranças de mulheres, espaços sendo criados quase todos os dias aí, como a Natura, a Avon e outras empresas que estão fazendo. Se a gente não cria uma empresa feminina, a gente ainda vai manter o arquétipo masculino forte lá, porque o mercado, ele é masculino, ele é tóxico, né? Se a gente não conseguir transformar o mercado em um mercado feminino, né, com o olhar feminino que o arquétipo feminino traz, que é o cuidar das pessoas, é olhar para os outros, acolher, ter todo esse processo, né, que se fala bastante aí com várias palavras, enfim, empatias e outras coisas que o povo gosta de vender, mas a ideia do mercado... Só fazendo um adendo, é importante dizer para quem está escutando que todos nós, sejam homens ou mulheres, temos arquétipos femininos e masculinos, né? Então, isso é interessante dizer, porque não é só mulher que tem o arquétipo feminino. Não, eu concordo totalmente. Tipo, o meu de facilitação, por exemplo,
o meu processo de facilitador, ele é um arquétipo totalmente feminino. A minha energia de facilitador, ela é feminina. Então, isso já foi dito até por alguns xamãs espiritualizados. Isso é bem engraçado e é muito legal isso, até para saber como que a gente conduz as coisas, né? De ter esse arquétipo mais masculino, que tem um pouquinho mais de energia, daí vai para o arquétipo masculino e traz isso para os arquétipos femininos, né? O Cris colocou aqui Jornada da Heroína, né? Tem 9 arquétipos interessantes para se falar sobre as mulheres, mas o principal é esse, assim. A gente vai conseguir trazer para a conversa os homens, né? E aí não é uma conversa de diversidade, né? Porque como o Cris explicou, a diversidade ela é muito maior do que só gênero e etnia, né? Traz outras coisas, todo mundo é diverso, na verdade, né? Todo mundo é diferente, ninguém é igual. E aí a gente não pode falar sobre igualdade, né? A gente tem que falar sobre a equidade, né? Como que a gente consegue trazer esses ambientes, essas empresas, esses mercados para o arquétipo feminino e não para o arquétipo masculino. Essa eu acho que é uma discussão que se fala pouco, assim, se debate muito sobre espaços, sobre privilégios, mas daí a gente entra em outras questões. A maioria das líderes que temos aí de mulheres, poucas são negras, né? Ou poucas vêm de uma classe social baixa, né? E aí a gente entra numa outra questão, poucas têm algum tipo de deficiência, né? O PCD como liderança, né? Então a gente entra em várias coisas que a gente vai debatendo sobre isso, que eu acredito que a gente conseguiria abrir para o macro e evoluir essa conversa se a gente trouxesse realmente como que a gente transforma empresas e mercados com um cuidado e um olhar de arquétipo feminino, assim. Eu concordo com isso, e a gente até trouxe uma questão no episódio do TDAH, né? O quanto o TDAH ele tenta se incluir num padrão. E eu acho que isso vem muito não só do TDAH, mas das mulheres também, né? Elas já são estereotipadas e padronizadas, e elas tentam cada vez mais entrar em grupos. Só que a gente, como sociedade, tem que entender que somos diversos, somos todos diferentes, e cada um tem as suas peculiaridades que completam em algum momento, que se encaixam em algum momento. E entender isso, seja homem ou seja mulher, que somos diversos e tá tudo bem, que ninguém precisa ser igual a ninguém, e que não tem como uma pessoa ser igual a outra, e cada um tem o seu jeito, e vamos respeitar isso. E aí eu acho que esse é o papel do arquétipo feminino, né? Trazer essa questão da empatia, do respeito e do entendimento de que o outro é diferente, e como que a gente vai trazer essa peculiaridade do outro para dentro do nosso ambiente. Eu acho que é esse o ponto, né? Não, além das competências, né, como a Nádia falou antes, da inteligência, do estudo que a gente corre atrás, mas vai muito das personalidades, né? Eu acho que aquela história, né, agora mudando o rumo assim da conversa, mas aquela história que tu não pode levar os seus problemas para dentro do trabalho, né? A gente não tem como separar a nossa vida pessoal da vida profissional. E isso reflete muito, isso sempre vai refletir isso no nosso trabalho. Então, a nossa competência não é diminuída pelo fato da gente ser mais calma, tranquila, ou mais raivosa, ou mais agressiva, né? Então, eu acho que as competências, elas se somam, né? Aí, falando um pouquinho do que o Queiroz, o Dreyson falou antes, de sair daquele padrão, daquele normal, né? Eu li hoje, inclusive, o livro que eu até mostrei antes para a Nádia, que ela citou, da Chimamanda, e ela traz, né, uma questão que, se a gente repete várias vezes, as coisas elas se tornam normais. Então, se a gente começa a perceber que os homens estão sempre nos cargos mais importantes, isso se torna normal. E isso hoje já não é mais normal. Isso hoje, pelo que eu percebo das discussões que eu vejo e acompanho, já não é mais normal a gente ter que ficar aceitando que os homens são mais importantes nos cargos, eles precisam estar acima da gente ou precisam ganhar mais que a gente, né? Então, eu acho que o normal que não é mais normal, né?
Mas aí a gente também entra numa outra questão, né, Nath? O normal não é normal para a gente, porque para outros grupos isso ainda é o normal, ainda está longe de não ser o normal. E eu acho que o Tim quer falar alguma coisa agora. Eu só queria complementar que isso que tu falou, Mini, eu quis dizer assim, porque para nós não é normal, mas a gente tem que começar a bater muito mais nessa tecla, que não pode mais ser normal, né? E sim, tem muitos grupos de pessoas que acham que isso que agora falando em feminismo, o feminismo é uma agressividade, que a pessoa que fala disso, que é feminista, que se diz feminista, é uma pessoa que quer viver sozinha, é uma pessoa que quer viver com raiva dos homens e quer ser aquela pessoa que não está dentro no meio de uma sociedade, né? Mas não, isso tem que ser quebrado de alguma forma. É que eles enxergam o feminismo como o contrário do machismo. É aquele estereótipo, né? E aí toda feminista é a da franja no meio da testa, a cabeluda que não se depila, a que odeia os homens, que quer que todos os homens morram, que quer ganhar mais que os homens, e não é isso, na verdade, né? Exatamente. Muito bem. Tem alguém chegando aí, atrasado, mas chegando pelo jeito. Gente, eu queria trazer um ponto de vista na perspectiva de que em algum momento da história a gente se perdeu e feio, né? Nessa questão do relacionamento e do respeito com vários fatores da nossa condição de vida, né? Um dos principais, até que a gente citou aqui, é a questão da sustentabilidade, o que, na minha perspectiva, é um discurso furado para tentar corrigir algo que foi feito e não abrir mão daquilo que já se conquistou. E o outro foi de como a gente lidou com esse processo de construção social, de contextos democráticos e que acabou sendo guiado por essa energia masculina, né? E em muitos momentos até de ter, digamos assim, podado a capacidade que muitas mulheres já tinham de lidar com várias situações de cura, né? Se a gente for voltar lá atrás, assim, questão das bruxas, Inquisição, teve vários fatores que mostram essa retaliação, digamos assim, com a capacidade do feminino, né? E de como as mulheres, sim, têm uma capacidade muito mais holística do que a gente enquanto homem. Eu não acredito que a gente consiga igualar as coisas se a gente não entender que elas são complementares. O masculino, ele é complementar do feminino e o feminino, ele é complementar do masculino. Até eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando da questão das lideranças, né, e o Dreyson trouxe isso um pouco, né, do quanto a gente criou estereótipos e arquétipos dentro do modelo de gestão, e que muitas vezes, aí eu falo por mim, não estou falando por vocês, muitas vezes a gente acha que é colocar uma pessoa com uma raça, com uma cor ou com uma ideologia de gênero diferente lá, mas para ocupar aquela mesma função de cobrança de metas, né, que se dane se tu quer ou não quer ficar grávida, tu vai perder 4 meses. Então, acho que tem várias questões que a gente tem que analisar nesse contexto até de vida, assim, né? Como que eu vou me privar de ter um filho e não cuidar desse filho? O Cris estava falando aqui que teve que abrir mão aí de dar um abraço no filho dele, porque o filho dele foi viajar. Mas, assim, quando que a gente se perdeu nesse contexto do que é mais importante, né? A vida ou é o mercado de trabalho ou o negócio? Quando a gente perdeu a humanidade, né, Tim? Então, eu até estava lendo, terminei de ler o livro do Krenak, né, As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e eu adorei, assim, eu coloquei no grupo quando a gente definiu fazer o podcast hoje, né? A gente sair desse contexto de humanidade, porque parece que só tem humano na Terra, e a gente entender que a gente está num contexto de ser terrano, né? Tem toda uma biodiversidade que existe aqui e que a gente está acabando com ela e que ela está acabando com a gente também, né? Porque esse pequeno vírus está fazendo tudo o que está fazendo, está agindo dessa forma. Mas a gente não sabe se esse vírus é masculino ou feminino, né? A gente não tem isso nele, né? E aí, às vezes, a gente abrir essa conversa assim, de não olhar, para não fugir um pouco do contexto que eu estava falando do mercado, mas a gente não fugir da perspectiva de olhar para aquilo que é racional enquanto
a vida que a gente quer ter, a qualidade de vida que a gente quer ter, as relações que é o mais rico que a gente pode cultivar, e que isso é habilmente guiado pelo feminino, seja pelo processo de facilitação, seja, né, por todo o cuidado que a gente tem ancestral das nossas avós, né, do contexto da mulher ser a provedora da vida. Nós estamos sim nesse papel ajudando enquanto homens, mas quem passa por todo o processo físico é a mulher. Então acho que a gente precisa resgatar um pouco desse feminino de prover a vida, do cuidado com o próximo nos homens, para que a gente possa ampliar essa consciência que está aí brutal, masculina, sexualizada demais, né? Tudo é sexualizado, as redes sociais são sexualizadas, às vezes conversas que a gente tem, elas acabam indo para um lado sexualizado, que não que seja ruim o sexo, né? Bem pelo contrário, é muito bom, mas a gente não pode botar essa condição em todo momento, né? Tanto quanto homem quanto mulher também. E entender que a gente tem impulsos sexuais também. Então, assim, eu já tive algumas conversas sobre ambientes que não são permitidos, digamos, a mulher ir sem o sutiã, né? E eu já participei do mesmo perfil de ambientes que as mulheres estão lá livres, sem sutiã, porque a energia não é sexual do espaço, sabe? Então, eu acho que tem esse cuidado da gente, enquanto homem, lidar de alguma forma ou descobrir esse feminino. E aí eu digo para vocês que não é fácil, porque eu fui criado numa condição muito mais masculinizada, sexualizada muitas vezes disso. E acho que não é nenhum desconstruir, mas é um ressignificar essas percepções muitas vezes vulgarizadas, que a gente acabou sendo induzido, né? Ah, mostra o pintinho, não sei o que, é bonitinho, sabe? E do outro lado não pode, né? A mulher ser podada por uma beleza natural que ela já tem e que chama muito mais atenção, às vezes, até do que o homem, né? Então, eu acho que a gente tem que passar por um processo de ressignificar, voltar um pouco atrás, rever o que para nós, de fato, é descobrir o nosso feminino enquanto homem, e as mulheres também descobrirem isso. E eu até compartilhei lá no nosso grupo um vídeo que eu lembrei enquanto a gente começou a fala de uma comunidade de mulheres, só mulheres, né? Que elas foram tão agredidas nessa comunidade na África, se eu não me engano. Elas foram tão agredidas que elas resolveram num grupo se reunir e hoje são mais de 100 mulheres. Então elas têm os namorados que moram perto, mas eles não vivem com elas, e os filhos homens, eles podem viver até os 18 anos nessa comunidade. Isso para mim é um extremo, né? Que na minha percepção não é saudável o suficiente, porque a gente é interdependente, precisa equalizar isso. Mas olha o que a gente fica todo momento pregando, né? Tudo é o extremo, a meta é o extremo, o planejamento é o extremo, o faturamento é o extremo, tudo tem que ser mais. E eu acho que não é isso, a gente tem que ressignificar, regenerar isso, né? Essa questão dos ativos e de como a gente lida com o feminino dentro de cada um, para depois a gente poder fazer um alinhamento. E eu acredito, falando só para fechar minha fala, do Dia Internacional da Mulher, ele é importante num contexto político, histórico, para a gente poder estar aqui hoje conversando sobre isso. Né? De eu perceber, de eu olhar para minha família e ver minha mãe de uma forma diferente, de ver minha irmã de uma forma diferente, de ver a minha companheira de uma forma diferente, por um fato que trouxe luz a isso. Mas eu acredito que as mulheres, elas ocupam o espaço na medida que elas tomam a decisão de ocupar esse espaço. E todos nós temos a capacidade, né? Meu avô me ensinou isso, todos nós temos sabedoria, todos nós somos inteligentes, mas a gente tem que ser sábio para usar isso, a nossa inteligência. Então, eu acho que passa por um processo do resgate, e eu vejo esses movimentos de sagrado feminino, de várias conversas do feminino, dessa autoconfiança da mulher de chegar lá e se sentir não só apta, mas de se sentir confiante o suficiente para superar essa energia masculina que está aí. A gente acaba falando mais de mercado, né? Mas em todos os contextos sociais que a gente vive. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, e igualitariamente importante, é as rodas de sagrado feminino e as rodas de sagrado masculino, né? Não sei como é que chama isso, mas é muito importante os dois, principalmente para a mulher entender a mulher
se entender, e o homem se entender como homem e entender a mulher. Porque a gente tem uma cultura machista, e aí até é louco esse exemplo que tu trouxe lá da África, das mulheres se separarem, né? Mas até que ponto as mulheres que estão ali separadas não tem mulheres também que são extremamente machistas ainda? Que a gente vê isso muito, né? Do entender que eu fui criada desse jeito, e hoje em dia a gente vê mulheres que dizem, eu não preciso do feminismo, eu não acho certo usar roupa curta, eu não acho certo andar sem sutiã, eu não acho certo. Tudo bem, tu não acha certo para ti, mas respeita a opinião do outro. E isso é muito difícil, né? A gente, como sociedade, é muito difícil o respeitar a opinião do outro. Normalmente a gente quer impor a nossa opinião ao outro e não entender o outro como ele é e trazer aquilo de tá tudo bem tu ser desse jeito, eu te aceito, mas não é a minha opinião. Eu acho que a discussão nesses círculos, tanto o círculo feminino como o dos homens, é justamente não deixar de ser o que se é, né? A mulher, ela não precisa se masculinizar para ter um cargo de liderança. E eu acho que para os homens também é importante eles poderem reconhecer e se permitir ter o seu lado feminino, né? Homem não pode chorar. Isso é uma coisa assim que é um absurdo. E eu vejo que existem rodas de homens assim, onde se trata sobre isso e outros assuntos. E os homens têm muita dificuldade de se reconhecer, né, como com o feminino dentro dele também. E então é isso. Eu acho que, na minha opinião, acho que cada um tem o seu papel e nós somos diferentes. E a gente, o mais importante é não perder, né, as suas características. Eu acho que o Timóteo trouxe a questão do ressignificar, né? Sabe que eu quero comentar com vocês agora, sexta-feira eu fiz uma live com a Bia Kearney, que ela é da ONG, ela é fundadora da ONG Mulher em Construção. E ela tem um trabalho muito lindo de ensinar mulheres técnicas de construção civil. E no fim, assim, a gente conversou e ela contou que as mulheres, elas são muito mais aptas a esse tipo de trabalho do que os homens. Sabe, elas são muito mais cuidadosas, que as pessoas que contratam, né, quando contratam essas mulheres, elas só querem as mulheres, porque imagina, a mulher, ela tem essa coisa de cuidado, né, de organização. Homem, quando faz reforma lá, aquela equipe de homens, eles vão lá, eles deixam tudo sujo, tudo espalhado. A mulher não, ela tem essa coisa do cuidado, do detalhe, diz que fica tudo impecável, diz que não tem resíduo nas obras das mulheres, porque elas aproveitam tudo. A gente foi criado também numa questão social de construção civil é coisa para homem porque exige força. Mas não necessariamente, né? Tu não precisa de força para isso, porque tu pode usar um carrinho de mão, tu pode usar uma roldana, tu pode usar infinitas outras, é só uma questão de inteligência. Como que tu vai fazer para aquilo ali, né, para te transportar aquele saco de cimento? E tem mulheres que têm tanta força quanto o homem. Então não é só uma questão de força física, né? A gente vai depender muito da mulher, vai depender muito do homem, mas é mais a forma, e aí a gente traz a inovação e a atividade, né? Que é muito importante nisso. Sim, bom, eu trouxe esse exemplo, assim, para ver o quanto as coisas poderiam... o quanto existe, assim, ainda a se desmistificar, né, nesse meio, porque esse exemplo da construção civil realmente é uma... Eu acho que o olhar feminino faz diferença, sabe? E é isso, gente. Foi muito legal a nossa conversa. Ela contou que já passaram mais de 5.000 mulheres e que no começo, assim, era muito... Imagina, em 2006, não faz tanto tempo, mas que não tinha muita procura, né, pelos cursos. E que hoje bomba.
bomba, que vai todos os tipos de mulheres e também as pessoas querem esse serviço feminino. Por isso que eu sou otimista, né? Porque as coisas eu acho que estão mudando, enfim. Eu vi uma moça... até aquela novela onde teve o Pereirão, né? Que trazia isso. E aí tu vê um estereótipo de uma mulher que ela teve que agir como homem em várias situações. E que muitas vezes ela até negava a questão feminina dela, né? De, não vou me vestir, não vou usar flor, não vou botar salto, não vou isso, não vou aquilo. Então ela se privou de muitas coisas em função de parecer um estereótipo para fazer o trabalho dela. Mas e também foi muito... Mas no fim ela ficava com um gato, né? Não era aquele cara bem bonitão. E no fim ela virou aquele mulherão da porra, né? Que ficava com esse cara bonitão e se vestia... foi uma catarse ali, né? Ela viveu uma catarse, mas o que eu ia dizer é que a questão o que não de deixa hoje... de ser um estereótipo também, né? Exato. Que ela teve que mudar para ser um mulherão da porra, ela não podia continuar sendo aquela mesma e ficar com cara bonito. Ser um mulherão da porra daquele jeito mesmo, né? É por isso que voltamos à questão do gênero, né? Uhum. E aí, eu ia complementar a fala da Fernanda, que eu sigo no Instagram uma menina que faz pequenos reparos na casa das pessoas. E ela trabalha bastante, porque tem pessoas que não têm habilidade para esse tipo de reparo, tipo eu, por exemplo, que sou de humanas, então não consigo fazer algumas coisas. E aí essa menina, ela vai nas casas de muitas mulheres que se sentem mais seguras para deixarem ela entrar em casa e tal, né? Então eu acho que são caminhos que a gente tem para seguir, para abrir ainda. Na produtora, justamente para a Avon, nós fizemos uma campanha toda com a equipe toda feminina. Não foi fácil, mas foi muito bom. Não foi fácil achar as meninas, por exemplo, da elétrica, tinham que carregar os equipamentos pesados, mas elas estavam lá, elas dividiram o peso e elas carregaram e fizeram tudo muito bem feito. E eu fiquei muito orgulhosa daquele trabalho que a gente fez. Foram vários vídeos, uns 8 vídeos, e a equipe inteirinha, do começo até o fim, foi feminina. Então, mas por que tem que ser só para essas empresas cuja maioria dos produtos é feminina, né? Essas aí estão na ponta, né? Mas por que tem que ser só elas, né? Exato. Avon, Natura, Boticário, tá? A gente já sabe que elas são legais. E o resto não pode vir atrás. Mas eu acho que só fazendo um adendo no comentário da... Desculpa, Fer, fala aí. Não, eu acho que acho que as empresas como a Natura, elas estão servindo de exemplo, né? E eu acho que as outras vêm atrás, como a gente falou lá no início, né? Às vezes as pessoas, né? Vamos fazer isso também, porque é bonito. Mas daqui a pouco incorpora isso. Então, eu vejo agora, assim, tem muita empresa batalhando, até tem um dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é do G, que trata da questão da mulher, do gênero, e então tá vindo muito forte, assim. Oi? Igualdade de gênero, é o 4, se eu não me engano. Não, é o 5. 5, E as empresas estão correndo atrás. Eu acho que nós, consumidores, temos esse papel também. Né? Essas conversas, a nossa conversa aqui hoje, vai lá para o podcast, vai ter algum reflexo. Essa minha conversa, eu recebi muitas mensagens depois dessa conversa com a Bia, e um monte de gente, que legal, eu quero contratar também, porque realmente, como a Nádia falou, as mulheres se sentem mais seguras com uma mulher dentro de casa, né? Então tem espaço para tudo. E a gente vê também questões como... E aí, voltando nessa questão do gênero, uma das pioneiras nesse ramo foi o marido de aluguel, né? Que não era, muitas vezes, não era um homem em si, mas mulheres que se diziam marido de aluguel, porque normalmente isso é papel de homem, quem faz é homem.
Então também tem essa questão da ai, meu Deus, tá difícil. Eu queria, se vocês me permitirem, eu acho que talvez a gente pudesse pensar que a gênese de tudo isso fosse realmente a educação, né? Começar desde o início, educando os meninos e as meninas, educando as meninas para não brincarem só de dona de casa, né? Educando os meninos para brincarem de donos de casa, né? Talvez, eu acho que isso também fez uma grande transformação no mundo, né? A partir de uma determinada geração, essas coisas ficaram mais misturadas. A gente teve escolas, mas também tudo isso é um privilégio. Eu não sei até que ponto nós estamos aqui falando da nossa bolha. Eu queria ler para vocês, curtinho, mas é um discurso, uma parte do discurso da Emma Watson na ONU. Emma Watson, aquela atriz que fazia Harry Potter, a gente viu ela crescer durante a saga Harry Potter, né? E se tornou um mulherão da porra, eu acho, na minha opinião, né? E ela falou assim: a minha vida é um puro privilégio, porque meus pais não me amam menos por eu ter nascido filha. A minha escola não me limitou por eu ser uma garota. Os meus mentores não assumiram que eu poderia não ir tão longe, pois poderia dar à luz a uma criança um dia. Eu acho um direito meu ser remunerada da mesma maneira que meus colegas do sexo masculino. É meu direito estar apta para tomar decisões sobre o meu próprio corpo. É meu direito ter mulheres envolvidas no meu lado, nas políticas e decisões que irão mudar minha vida. É meu direito que socialmente eu receba o mesmo respeito que os homens. Mas aí vem a frase mais bombástica e que me dói muito, que ela diz assim: mas infelizmente eu posso dizer que não existe um país no mundo onde todas as mulheres têm esses direitos. Então, assim, o grau de diferença que existe no mundo é muito grande, né? Países que não têm nada, como os muçulmanos, por exemplo, que têm muito pouco, e países, e nós que somos aqui privilegiados, e temos muito, já alcançamos muitas coisas, nossas famílias, né? Eu, pessoalmente, que trabalho desde os 16 anos, minha filha, que já trabalha também desde cedo, desde os 18, então é diferente, um grau, são graus muito diferentes. Como a gente consegue crescer e vencer com tantas dificuldades, com tantas divergências de cultura pelo mundo inteiro, né? Como que a gente vai avançar? Hoje o país que a gente vê que mais está nessa questão da equidade de gênero é a Islândia, né? Eles estão muito na frente com relação a isso, mas não é totalmente. E eu concordo contigo, Nádia, eu acho que é uma questão de educação, isso, porque a gente, desde pequeno, a gente é incentivado, né, a brincar de casinha, brincar de boneca. Eu mesmo, quando eu era muito pequena, eu sempre fui das artes marciais, a vida inteira, e eu fui criada dentro de um tatame, que é o meu Dindo, ele é técnico de judô. Desde os meus 5 anos de idade, eu dizia que queria fazer judô, e eles não me deixavam fazer, não a minha mãe, né, mas os técnicos diziam: não, tu não pode fazer, porque deixa a mulher muito masculinizada, porque luta é coisa para homem. E desde os meus 3 anos eu dizia para minha mãe: por que eu tenho que ir para o balé? Eu não gosto do balé, eu quero ir com os meninos para o judô. E as professoras diziam: não, as meninas todas vão para o balé. Então teve isso, né? Óbvio, eu tenho 33 anos hoje, mas na época era assim. Hoje a gente vê que já tem uma diferença, né, muito grande, uma aceitação muito maior de as meninas lutarem ou de andarem para a tecnologia, mas ainda assim tem uma barreira muito grande, né? Eu vejo muito isso, e dentro desses últimos 6 anos trabalhando na área da tecnologia, infinitas as vezes eu já escutei de que eu não era capaz de opinar aquilo porque eu era mulher e que aquilo era trabalho de homem.
Então, tu tem que provar todo dia que tu é melhor no que tu faz, porque tu tem uma capacidade e não é o teu gênero que define saber ou não algo, é bem complicado. E a gente ainda vê de várias formas esse preconceito, né? Eu acredito que isso está com os dias contados, sabe? Com anos, né? Alguns anos. Eu acho que esses jovens que estão vindo, as crianças mesmo, eles já estão vindo com um pensamento diferente, né? Em relação a várias questões. E eu acredito muito nisso. Eu acho que pode ser que demore, sei lá. Não vou chutar quantos anos, mas eu acho que nós somos como é que se diz? Ainda somos requício, né? Dessa mentalidade que vai perdurar algum tempo. Eu acho que a nossa geração está passando por muitas mudanças. Muitas mudanças. Não sei se a gente é capaz de suportar. Tempo. Eu acho que tá tudo tão acelerado. Quer dizer, nossa geração, eu quis dizer a minha, né? Que acabei de fazer 53, mas desculpa, gente, eu acho que a minha geração passou por muita coisa. Mais do que eu precisava já. Uma vez eu ouvi que a gente está num ano de transição, né? Que a gente está numa era de transição, né? Que a gente está passando por várias transformações. E aí vem muito assim na questão da cultura, né? Que eu também já li sobre, que na verdade quem faz a cultura somos nós, né? Não é a cultura que veio assim pronta, né? A sociedade é feita por nós, então isso quem criou foi a gente. Então aos poucos a gente vai tentando desmistificar, né? Todo esse discurso do machismo e da cultura machista, né? E aí a Mini estava falando de que tu era das artes marciais, né? E tu não queria fazer balé. E eu lembro que quando eu era criança, pré-adolescente, eu fazia balé e eu tinha colegas, meninos, né, que eram meus colegas de balé também, e tinha um professor também que dançava com a gente. E todo mundo me perguntava, tá, mas o teu professor é gay, né? Só porque ele dava aula de dança, mas e por que o homem não pode estar dando aula de dança? E hoje eu tenho muitos professores de dança que são homens, e nem por isso eles são gays. E eu percebo que como a dança faz eles terem um sentimento mais, uma troca mais feminina, né? Eles têm uma visão mais feminina, aquela questão da sensibilidade, mas por que ele tem que ser estereotipado, né? Um gay porque ele dá aula de dança? Qual é o problema também, se ele quiser ser gay, ele pode ser o que ele quiser, entendeu? Exatamente. Não E interfere eu em tinha nada. professores que eram gays. Não interfere. E eu também tinha um professor que na verdade, era o tio e o sobrinho. O sobrinho não era gay. E o tio era gay, só que ele não dizia, sabe? Até hoje ele não é um gay assumido, por medo da sociedade. E, né, é muito bizarro como se lida com isso, né? E a sociedade julgar uma pessoa. É que eu acho que antigamente, né, os únicos que tinham coragem de ir lá fazer o balé eram os gays, né? Então, talvez eles fossem em maior quantidade mesmo. Mas Nath, você está falando que a gente está numa mudança de era. Eu só queria claro, a gente não vai entrar em fatos históricos, né? Mas a gente já foi liderado por mulheres, né? Se a gente pegar o Egito lá de Cleópatra, a gente tem vários fatos históricos de grandes líderes, né? E até outro dia eu estava lendo uma matéria sobre um grande guerreiro viking que na história toda, assim, né, daqueles países nórdicos, sempre foi um guerreiro super reconhecido, assim, como muito inteligente, muito estrategista dentro das guerras e de tudo que se propunha, né, o guiar o povo para a jornada que eles buscavam. Assim. E agora eles fizeram um estudo de DNA e eles descobriram que era uma mulher. E foi uma mulher que fez o estudo de DNA.
E aí, quando ela apresentou, né, o estudo, acho que até foi um doutorado, alguma coisa assim que ela fez, eu não me lembro direito como foi o contexto. Eu acredito que ela teve que fazer mais 2 vezes isso, porque eles não aceitaram, dizer, não, isso não é verdade. Aí ela teve que ir lá refazer, usou outra técnica, comprovou de novo, e aí foi lá e mostrou que realmente era uma mulher. Então, tipo assim, acho que Milagre eles não terem mandado um homem refazer. mas esse descrédito, eu acredito que ele não está só relacionado a homem ou mulher, né? Mas tudo aquilo que vai confrontar o tradicional que foi criado até hoje. E quando a gente fala assim dessas mudanças ou desse contexto cultural, que na verdade são hábitos, né, que a gente cria, a cultura ela é feita de hábitos e hábitos depois, né, a gente vai passando para filhos, netos. Eu acredito que isso foi ontem, porque a gente está remontando 120 anos. 120 anos dentro do contexto que a gente vive aqui não é nada, gente. A nossa jornada aqui é muito pequena perto do contexto que a gente tem de aprendizados já, né? Então, eu acredito também que a gente está vivendo esse. Para fechar, então, né? Já que a gente recebeu uma chamada, eu acredito que a gente está vivendo essa transição, a gente está tendo essa oportunidade de viver essa transição, de trazer essa consciência, de deixar também o nosso legado enquanto seres viventes aqui, porque a gente recebeu isso também, né? E tem essa capacidade de passar. E que cabe a nós deixar maior amplitude de consciência como um legado aí. E eu acredito que não existe a dualidade, na verdade, ela é feita das duas energias, né? Do Sol, que é o masculino, e da Lua, que é o feminino. E para tudo a gente pode olhar para a natureza e ver que as coisas funcionam assim, equilibradas e não sobrepostas. Obrigado pelo convite. E eu amo todas as mulheres, eu desejo que seja um dia muito feliz, não só esse do dia 8, mas todos que a gente tem pela frente ainda para enfrentar durante esse ano de 2021. Turma, eu Para acredito muito fechar, no então, ciclo da eu acho história que. também. Oi, Cris. Posso Desculpa. falar? Pode. Desculpa. Eu acredito muito nessa lógica do ciclo da história, né? A história ela é dinâmica, se é esta era, se não é nesta era, enfim, se vivemos a era, o ano, o que seja, estamos aqui para aprender cada vez mais. Algumas pessoas se negam a aprender e simplesmente mantêm a vida como sempre foi, como aprenderam e tudo mais, mas tem outras pessoas, talvez como nós aqui, que estejamos com esse olhar mais aberto e disposto a mudar, a transformar, e entender que as coisas devem ser diferentes. E por isso que eu acredito muito no ciclo da história, nas novas gerações, nos nossos filhos. Gostei muito dessa fala da Nádia que ela trouxe da educação. Eu acho que a gente tem que mudar a forma como a gente educa as crianças, educa os meninos principalmente. Então não adianta a gente vir aqui falar um monte de coisa e eu continuar dizendo para o meu filho, ou dando pecinhas de Lego para ele e vassourinhas e cozinhazinhas para as meninas, né? Porque daí o menino vai ser engenheiro e a menina vai ser o quê, né? Dona de casa. Talvez por isso que elas limpem também, organizem também, cuidem também, né? Quando a Fernanda trouxe esse relato lá da empresária, porque as meninas foram treinadas desde cedo a organizar as coisas. Enquanto que os meninos, não vamos generalizar aqui, mas a sua grande maioria, a história mostra isso, que sempre foi assim, né? Então, eu acho que vai mudar, sim. Temos que ser otimistas e nós podemos ser, principalmente os pais e mães aí, os agentes dessa grande transformação. Essa gurizada tem que aprender a juntar a toalha do chão, a lavar a louça, a limpar a casa. Começa por aí, né? Outro dia mesmo, o pessoal criticando no Facebook ali que a galerinha toda sabia manifestar, protestar, mas não sabia, não é que falou isso, vai lavar louça, né? Coisas do tipo. Então, é isso, né? Então, equilíbrio, eu acho que é a palavra, né? Equilíbrio e tentar a gente sair um pouco, fugir um pouco desse reconhecimento por gênero e entender que nós temos os dois gêneros, todo mundo tem dentro de si. Assim como o Timóteo falou na natureza, tem tudo tem, feminino e masculino, tudo funciona bem quando a gente, seres humanos, não interfere e estraga tudo, né? Mas, enfim, então acho que é pela educação e acho que só juntos a gente pode conseguir transformar alguma coisa. Vai ser em níveis diferentes, conforme o grau de desenvolvimento de cada país, de cada um, mas eu acho que
quem tem sempre que se dar conta das coisas somos nós, os privilegiados, que temos acesso à educação, né? Enfim, que estamos numa posição que a gente consegue parar e debater sobre um assunto tão importante, que é o dia de amanhã, que não é um dia de comemoração, é um dia para refletir. Muito obrigada, gente, pelo convite. Um beijo para vocês. Beijo. Eu acho que essa é a maior conclusão, né, que a gente tira de hoje, que tudo é educação. É a forma como a gente educa, é a forma como a gente reaprende e ressignifica tudo que a gente já aprendeu. Eu acho que essa é a maior lição que a gente tira de hoje e da vida. Nath, Fer... Eu estava falando, mas estava fechado o microfone. Né, normal, acontece. Eu acho que é isso, né? Concordo com todos vocês e acho que esse assunto a gente tem que sempre trazer. Quanto mais a gente joga luz, né, para isso, eu acho que vamos aproveitar. Eu já me programei a semana inteira, vou fazer postagens lá na Cinco Marias sobre questões femininas, assim, femininas e não feministas, né? Mas só falando nas feministas, que a gente acabou nem falando, eu acho que a luta das feministas, eu acho que ela é muito válida, assim, para apesar do ranço que se tem das feministas, eu acho que é importante. É isso, me perdi aqui, tinha um monte de coisa para falar agora. Tá, eu queria agradecer essa conversa, que foi ótima. Tem tanta coisa para falar, né? Mas pena que o tempo é pequeno. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo para todos. Eu ia comentar algo bem parecido com o que tu acabou de falar, Fer, que a gente não trouxe a questão do feminismo, né? Mas, de certa forma, ele está em tudo que a gente falou, né? E nessa questão do aprendizado na educação. E eu queria só fechar que eu acho que eu tô contigo na questão do otimismo. Eu acredito que estamos nessa era da transição que aos poucos isso vai se tornar natural. Acho que essas novas gerações, né, como a Nádia falou, os filhos dela já vêm falando disso, eu acho que as próximas já vão nascer com esse discurso pronto, nem com o discurso pronto já vai ser natural para eles, né? Homem, mulher, menino, menina, não tem gênero, né? Eu quero ser o que eu quero fazer do meu corpo o que eu quiser, né? Eu acho que isso em algum momento será natural. Por mais que isso já seja antigo, né, como o Timóteo trouxe, a gente tem hoje o poder da tecnologia, da internet, que a gente consegue atravessar o mundo e levar essa discussão para tudo que é canto e potencializar, né? Muito obrigada, pessoal, por ter me convidado a participar deste podcast do Rock Night. Meninos, contribuições para a gente fechar. O Felipe não falou nada. Ele nunca fala. Ô, Felipe, vamos abrir a boca aí. Não é só mostrar os mullets. Nada que ele fale pode comprometer ele, né? Ele tá ali, ele tem um coração Jairzinho tatuado no peito. Isso nunca. Não, mas hoje eu tirei o encontro mais para ouvir mesmo e poder estar mais atento aí, praticando a escuta. E muito bom ouvir vocês, meninas, ouvir o Timóteo também aí, trazendo várias considerações, foi muito bom. E que o Dres também trouxe aí algumas visões, e o Cris também, eu que fiquei quieto. Mas muito bom mesmo poder... Deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente fechar. Felipe, como que tu se ressignifica? Como que eu me ressignifico? Ele se significou ainda, Beni. Ele tem que se significar. Não, muitas vezes sempre tentar, antes de
algo que está acontecendo é julgar menos, é tentar, às vezes, tentar se colocar no lugar da outra pessoa, tentar ver do ponto de vista da pessoa, porque existe ali todo um repertório de vida que essa pessoa tem, por isso que ela está tendo certas atitudes. Óbvio que, como o Timóteo disse, o momento ali é muito difícil, tu poder parar antes para pensar e não sair julgando, fazendo algo, mas às vezes é nesse olhar, assim, algumas vezes dar uma parada e pensar o porquê, ou ok, é a pessoa. E quanto mais tentar trazer ambientes de conversa. Então, gente, para a gente poder fechar o podcast, eu quero deixar uma palavra que é dos povos originários e que ela traz luz muito ao que a gente está falando aqui sobre as nossas relações, né? Que é a metaquiase, que é por todas as nossas relações. Por todas as nossas relações com as outras pessoas, por todas as nossas relações com essa sagrada terra que a gente vive, por todas as relações que a gente tem conosco mesmo, e que a gente possa sempre estar atento, né, cuidando dessa relação, seja ela com uma energia masculina ou seja ela com uma energia feminina. Então, eu deixo esse aprendizado que eu tenho levado aí, e que nós somos feitos de relações, e esse é o maior bem que a gente tem, das nossas relações. Então, eu deixo esse metaquiase para todos. Gratidão. Oh.